Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas, a carta da liberdade cristã. E dessa feita nós iremos iniciar, dar o pontapé inicial ao capítulo 4, expondo os 7 primeiros versículos. E nós iremos dar o seguinte tema a essa exposição: a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Essa é a nossa temática, o tema dessa exposição. E antes de nós iniciarmos a exposição aqui, no capítulo 4, rapidamente, deixa eu só dar uma pequena pincelada daquilo que nós já abordamos, né? A última exposição que nós fizemos, se você não assistiu às exposições do capítulo 3, ou as outras exposições do capítulo 1, capítulo 2, dessa maravilhosa carta, assista. E eu tenho certeza que você será abençoado. A última exposição que nós fizemos foi os versículos 23 a 29, aonde nós falamos da seguinte temática: o que éramos sob a lei e o que estamos e o que somos em Cristo. O que éramos antes e o que somos agora. O que éramos sob o regime pesado da lei e o que somos agora em Cristo Jesus. E o capítulo 3 é maravilhoso, né? Porque Paulo vai usar o exemplo de Abraão, a partir do versículo 6 até o versículo 14, falando que Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé. Paulo vai mostrar que a lei, os versículos 15 a 22, não anula a promessa, pelo contrário, a lei valida a promessa, a lei nos conduz a Cristo, a lei nos leva a Cristo. E que promessa é essa? A promessa da justificação pela fé. A promessa em que em Abraão, Paulo cita aqui Gênesis capítulo 12, versículo 3, em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Isso se cumpre em Cristo, que é o descendente de Abraão. Paulo deixa isso bem claro, registrado no versículo 16 do capítulo 3. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo Jesus. Em Cristo, as promessas que Deus fez da justificação e de abençoar todas as famílias da terra, dando liberdade, abençoando, salvando, regenerando, derramando as suas copiosas bênçãos sobre os pecadores, se cumpre em Cristo. Cristo é o descendente. E é interessante também que depois de Paulo falar que a lei não anula a promessa, mas a lei valida a promessa, a lei nos conduz a Cristo, ele vai falar no versículo 22, tá? Que a lei, olha só, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus a promessa fosse concedida aos que creem. Olha só. E no versículo 23, Paulo vai usar aqui uma metáfora. Paulo usa muitas metáforas aqui na carta aos Gálatas, falando que a lei era como uma cadeia, era como uma prisão. Ele diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, e nela encarcerados, e nela presos. Todos estavam presos, porque a lei mostra que todos são pecadores. A lei mostra que todos necessitam de um Salvador. A lei mostra que todos, não tem santinho. A lei tira a máscara. A lei tira a cortina. A lei mostra o que é pecado. A lei não salva. A lei não pode justificar. A lei não resolve o problema do pecado. Mas a lei mostra o que é pecado. Então toda a raça humana, todos estão presos ou estavam presos sob a cadeia da lei, sob a égide da lei. E aqui Paulo fala que a lei era essa cadeia, onde nós estávamos encerrados. Olha só. E no versículo 24, Paulo vai falar que a lei era um tutor. Eu falei de maneira bem clara, específica, coesa, consistente, na última exposição que eu fiz. O tutor, o pai da Gogos, que era um escravo contratado pelo pai da criança, que era encarregado da criança, tá? Que discipulava a criança,
disciplinava a criança. E normalmente, você pegar as fotos desse tutor, do paidagogos, que daí vem a palavra pedagogia, né? Aquele que ensina as crianças, ou aquele que trabalha com crianças. Enfim, você vai ver nessas fotografias, dessas imagens antigas, que ele sempre está com a vara na mão, disciplinando a criança de maneira severa. Assim era a lei. A lei era esse tutor. A lei era esse paidagogos. A lei era severa, de maneira que a lei se tornou nosso guardião, esse tutor, para nos conduzir a Cristo. Então a lei nos conduz a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, versículo 25, não permanecemos subordinados ao guardião. Quando Cristo veio, tá? A lei não é mais necessária nesse sentido. Porque a lei nos conduz a Cristo, a lei nos leva a Cristo, a lei nos toma pela mão e diz: você precisa do Salvador, você precisa de Cristo. Então Paulo fala primeiro que a lei é uma cadeia, onde todos estavam encarcerados, encerrados. E a lei também era esse tutor severo que nos discipulava, que nos disciplinava, que não passava a mão. Que a lei mostra de fato que somos pecadores e precisamos da salvação em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 4, Paulo continua no mesmo raciocínio. E ele vai usar aqui, tá, uma outra metáfora. E que metáfora é essa? A metáfora do herdeiro menino. E ele vai fazer uso aqui da lei romana. Paulo conhecia muito bem a lei romana, até porque ele era cidadão romano. E nós vamos entender aqui de maneira prática. E nós iremos dividir essa exposição, os versículos de 1 a 7, em duas subdivisões. A primeira, os versículos de 1 a 3, onde Paulo fala da condição do homem sob a lei, a nossa condição sob a lei. E os versículos 4 a 7, a ação de Deus através de Cristo. A ação de Deus através de Cristo, aonde agora nós temos liberdade, nós somos filhos de Deus, nós não somos mais escravos, mas somos filhos e livres em Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos salvou, nos libertou. E vamos, sem delongas aqui, para a primeira subdivisão, a nossa filiação em Cristo, sob a condição do homem sob a lei, versículos de 1 a 3. Porém, o seguinte, que durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, é criança, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Olha só que interessante. Sob a lei, diz Paulo, os homens eram como herdeiro durante a sua infância ou minoridade. Aqueles que viveram no Antigo Testamento, sob a égide do Antigo Testamento, era como se fosse criança, porque eles aguardavam as promessas. Eles não viram as promessas se cumprirem. Então você tem as profecias messiânicas, que apontavam para um Redentor, que apontavam para uma nova dispensação, que apontavam para uma nova época. Você vê Jeremias, Ezequiel, Isaías, Malaquias, você vê Zacarias, enfim. Você vê Moisés também, lá no capítulo 18 de Deuteronômio, falando de um profeta que Deus iria levantar maior do que ele. E esse profeta é Cristo. Você vê Isaías profetizando o nascimento do Redentor, do Messias. Então no Antigo Testamento você tem a promessa, você tem a esperança. Tá? E isso se cumpre em Cristo Jesus, quando ele nasce. Porque ele é o profeta maior do que Moisés. Ele é o Messias prometido que os profetas falaram e anunciaram. Tanto que Jesus disse que as Escrituras, o Antigo Testamento, testificam dele, falam dele. Então, sob a lei, diz Paulo, os homens, Paulo está usando aqui a lei romana, tá? Falando aqui da metáfora do herdeiro menino, para falar e aplicar uma verdade espiritual.
Os homens eram um herdeiro. Sob a lei, diz Paulo, os homens eram como um herdeiro durante a sua infância ou minoridade. Vamos imaginar, diz John Stott, um rapaz que é herdeiro de uma grande propriedade. Um dia tudo será dele. Na verdade, já é seu por promessa, mas não ainda em experiência, pois ele ainda é uma criança. Durante a sua minoridade, embora seja por direito o dono de toda a propriedade, ele é tratado como empregado, porque é criança. E como ele é tratado como empregado, né, ele está sob tutores e curadores, que agem como superintendentes de sua pessoa e propriedade, cuidando. Eles, os curadores e os tutores, agem, ou melhor, eles, os tutores e curadores, lhe dão ordens, orientam-no e disciplinam. E ele está sob restrições o tempo todo. Não tem liberdade, sendo ele o herdeiro, é de fato o senhor, mas enquanto ainda é criança, não está em melhores condições do que um escravo. Sua posição é a mesma do que um escravo. Além disso, ele vai permanecer nessa servidão até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Está no versículo 2, que nós lemos. Aí Paulo aplica no versículo 3, dizendo, assim também nós, continua Paulo, versículo 3. Já no tempo do Antigo Testamento, antes de Cristo vir, e quando estávamos debaixo da lei, éramos herdeiros, herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, a justificação e abençoar todas as famílias da terra. Isso se cumpre em Cristo. Mas ainda não havíamos herdado a promessa, ou herdado a promessa. Éramos como crianças durante os anos da minoridade. Nossa infância foi uma espécie de escravidão e ela termina. A nossa infância termina e chegamos à maturidade quando Cristo chega, quando Cristo aparece no cenário, quando Cristo vem, aonde ele fala, vocês cresceram, venham, vocês não estão mais sob o domínio de tutores e curadores, sob o domínio do pai Dagogos. Vocês agora irão dispensá-los, porque eu cheguei. Então, não tem mais necessidade, porque a lei não pode salvar você. A lei não pode regenerar. A lei não pode justificar. A lei é importante porque foi Deus que deu. Paulo não está desprezando a lei, mas a lei serviu para nos conduzir a Cristo. E eu gostaria de citar aqui, tá, um comentário maravilhoso, né, o Guia de Wilmington. Eu não sei se você tem essa obra, inclusive futuramente irei fazer um novo review dessa obra, né? Guia de Wilmington para a Bíblia. Esse é o volume 1, o método cronológico. O volume 2 é o método teológico. E ele fala aqui, tá, citando Vernon McGee, um grande teólogo, e ele explica como a lei funcionava, como esse pedagogo, né, como esse aio, como esse tutor. Ele fala assim, a palavra-chave aqui é aio, e ela não tem relação alguma com o professor escolar do contexto presente. O termo designa um escravo ou um servo em uma casa romana, como eu falei para vocês, que estava encarregado de qualquer criança nascida naquela casa. Ele alimentava, vestia, banhava, assoava o nariz da criança e acariciava a criança nascida na casa. E também disciplinava de maneira severa. Essa era a lei. Quando o pequenino chegava a uma idade escolar, ele o tomava pela mão e o conduzia à escola. Disso deriva o nome Paidagogos, que significa condutor de crianças. A lei tomou a humanidade pela mão. A lei tomou a humanidade pela mão, como se fosse uma criança, tá? E conduziu à cruz de Cristo e disse, homenzinho, você necessita do Salvador. Você necessita do Senhor. Você necessita da justificação. Você necessita da regeneração. A lei nos entrega a Cristo. Agora nós estamos sob Cristo e não sob a lei. Que maravilha, né? Então, a lei é ruim? Não. Paulo fala em Romanos 7 que a lei é boa, a lei é santa porque ela veio de Deus. Mas a lei não justifica, a lei não salva, a lei
tomou a humanidade pela mão e levou a Cristo. Falou, olha, aqui está o seu Salvador, aqui está o seu Senhor. Por isso que os profetas do Antigo Testamento, por isso que todo o Antigo Testamento aponta para uma nova realidade, aponta para o Messias, aponta para Cristo, aponta para o descendente em que a promessa ou as promessas que Deus fez a Abraão se cumprem. É Cristo Jesus. Que maravilha! Que maravilha! E depois que você entende isso, ou entendeu, né, o versículo 3, Paulo fala assim, olha o versículo 3, que maravilha. Paulo fala, assim também nós, quando éramos menores crianças, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. E essa expressão rudimentos do mundo, stocheia tu cosmos, no grego, a expressão grega, né, tem vários significados. Tá? Como os princípios elementares, que significa isso, né? Os princípios elementares da matemática, os princípios elementares do alfabeto, o ABC, tá? Significava também os poderes espirituais que dominavam, né? Segundo os pagãos, dominavam os astros, o sol, a lua, as estrelas, seres espirituais que dominavam os poderes celestes, ou a lua, como eu falei, as estrelas, o sol, e você tinha que adorar esses astros, né? Ou adorar esses seres espirituais para apaziguar a sua ira e atrair deles favores, benesses. Tá? Isso é um dos significados dessas expressões, ou dessa expressão rudimentos. Rudimentos do mundo. Stoicheia tu cosmos. A palavra grega. Mas aqui, pelo contexto do versículo 3, a palavra rudimentos significa os princípios elementares da lei de Deus. Os princípios elementares da Torá. Os princípios elementares do Antigo Testamento, aonde toda a raça humana estava escravizada. Por quê? Porque a lei encerrou todos debaixo do pecado. A lei nos prendeu e trancou e jogou a chave fora. Cristo pegou essa chave, tirou o cadeado e abriu para sairmos, porque Ele é a porta da liberdade. Cristo Jesus, Ele é a porta da liberdade. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos, aos princípios elementares da lei, aos rudimentos do mundo. Então, aqui, os gentios, né, que não conheciam a lei de Deus, estavam também presos aos deuses, ao paganismo, à idolatria, sem luz, sem brilho, viviam nas trevas. E os judeus, aqueles que tinham conhecimento da lei, estavam encarcerados, estavam presos sob a lei, porque a lei não perdoa, a lei não justifica, a lei não regenera, mas a lei aponta e mostra que precisamos e necessitamos de um Salvador. Essa é a aplicação da metáfora do herdeiro menino. Depois que você entende essa verdade, Paulo vai agora, dos versículos 4 a 7, falar da nossa condição de filho, ou de filhos de Deus, que é a ação de Deus através de Cristo. Versículos 4 a 7. Olha só os versículos 4 a 7, o que Paulo irá nos dizer, o que Paulo irá nos informar. Olha só. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, ou o Espírito de seu Filho, ao nosso coração, e este Espírito clama, Abba, Pai. Assim você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Paulo começa dizendo aqui sobre a plenitude dos tempos. E o que é isso? Plenitude vem da palavra grega pleroma, que significa algo completo, repleto. E tem vários significados.
né? E aqui no contexto significa um fim de uma era e o começo de outra. Um fim de uma dispensação e o começo de outra dispensação. E John Stott vai falar, eu gostaria de citar ele aqui, né? Ele fala assim, ele faz uma pergunta. Por que o período da vida de Cristo é chamado de a plenitude do tempo? Ele fala assim, são diversos os fatores que contribuíram para isso. Por exemplo, foi o período em que Roma conquistou e subjugou o mundo conhecido, quando as estradas romanas foram abertas a fim de facilitar as viagens e quando as legiões romanas as guardavam. Então ficou mais fácil o acesso à pregação do Evangelho. Também foi o período em que a língua grega, que foi a língua que o Novo Testamento foi escrito, o grego, e a sua cultura deram uma certa coesão à sociedade. Ao mesmo tempo, os antigos deuses mitológicos da Grécia e de Roma começaram a perder a influência sobre o povo comum, de modo que nos corações e mentes, em toda parte brotou a fome de uma religião que fosse real e que satisfizesse. Além disso, foi o período em que a lei de Moisés acabou a sua obra de preparar as pessoas para a vinda de Cristo, mantendo-as sob tutela e na prisão, de modo que elas ansiavam ardentemente pela liberdade com a qual Cristo as libertaria. Que maravilha! Que coisa impressionante! Então, na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus, quando tudo estava preparado, né? Quando as coisas estavam fáceis para a propagação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, Cristo Jesus veio. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Tá? E a expressão aqui enviar fala da sua divindade. Aí Paulo continua. Nascido de mulher, fala da sua humanidade. Nascido sob a lei, ele era judeu. Cristo cumpriu a lei por nós. Aquilo que nós não cumprimos, Cristo cumpriu. Cristo cumpriu. Aquilo que nós não fizemos, Cristo fez. Aquilo que era impossível para nós fazer, Cristo a tornou possível, porque ele cumpriu. Ele fez e seguiu todos os mandamentos, cumprindo a lei por nós, pagando a nossa dívida, pagando a nossa conta na cruz do Calvário. E sobre a divindade e a humanidade, Cristo tinha ou tem duas naturezas, a humana e a divina, que se uniram, se mesclaram para nunca mais se dividir. O humano e o divino se misturaram. Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Ele é o Deus homem. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. É Ele que nos sustenta. Então, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para quê, Paulo? Deus mandou seu Filho. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Paulo responde. Para resgatar. A expressão aqui, resgatar no grego, é agorazo. É pagar um preço por um escravo. Deus pagou o preço. E o preço não foi dólar. O preço não foi euro. O preço que ele pagou para nos resgatar da maldição da lei, da maldição do pecado, tirar-nos do charco de lodo do pecado, foi o seu sangue, o seu precioso sangue, que ele pagou. Ele pagou o preço. Aleluia. Graças a Deus por isso. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, mediante o pagamento, Cristo pagou, Cristo nos comprou, Cristo nos resgatou com o seu sangue. E Ele nos fez filhos de Deus por adoção. E aqui cai aquela ideia, cai por terra, que todo mundo é filho de Deus. Negativo. Todos são criaturas de Deus. Para ser filho, tem que se converter. Para ser filho, tem que passar pelo processo da conversão. Para ser filho, tem que passar pelo processo da regeneração, da justificação. Filho de Deus tem que se converter. Filho de Deus tem que ir a Cristo, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se humilhar. Senão, você é apenas uma criatura. Há uma diferença entre criatura e filho. E aqui está bem claro isso.
Então, só é possível ser filho de Deus por meio da justificação, por meio do reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos nós a adoção de filhos. Nós fomos adotados por Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos acesso agora às bênçãos. Nós temos acesso agora a Deus. Nós temos acesso agora a tudo quanto Jesus conquistou na cruz. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para nós, porque nós fazemos parte agora da família de Deus por adoção. Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou a conta, ele pagou o preço. Tá? E Deus, por intermédio do seu sacrifício, nos adotou. Aí vem o versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Olha que interessante. Deus enviou o seu Filho e Deus enviou o Espírito Santo, tá? Ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17, Paulo fala que é nós que clama, ou é nós que clamamos, Abba, Pai. A expressão Abba é uma palavra aramaica que significa meu pai, meu querido pai, meu paizinho. Aqui Paulo fala que é o Espírito que clama. Lá Paulo fala que é nosso, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aonde nós levantamos a mão e clamamos e bendizemos e adoramos meu pai, meu querido pai, meu paizinho. Olha o acesso que nós temos. Agora a porta está aberta. Entra todo mundo. Todos aqueles que se converteram, todos aqueles que foram justificados, todos aqueles que receberam Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Seja branco, seja negro, seja pobre, seja rico, seja gordo, seja magro, seja alto, seja baixo, seja culto, seja inculto, seja analfabeto, seja alfabetizado, independente da raça, do credo, aonde você mora, do país, da sua condição social, se recebeu a Cristo como seu Senhor, como Salvador, você tem acesso a Deus. Você pode orar em qualquer lugar, você pode levantar suas mãos e dizer, meu pai, Abba, Pai, meu paizinho, meu querido pai. Olha só o privilégio que nós temos em Cristo. Olha só o privilégio que nós temos em Cristo. Nós temos acesso a Deus. Deus, a porta do céu está aberta para você, meu irmão. Você pode, em qualquer lugar, em qualquer hora, pedir, clamar, e Deus vai te ouvir, porque você é filho. Você foi adotado na família de Deus, mediante Cristo Jesus. Deus te aceitou, porque quando Cristo morreu, Ele pagou a sua conta, pagou a sua dívida, perdoou os seus pecados. Que maravilha! E automaticamente, né? E essa bênção é dupla, porque você é justificado quando você crê em Cristo. Ele deposita na sua conta a sua justiça, declarando você justo perante Deus, e automaticamente você já recebe o Espírito Santo, que começa a morar em você, e o Espírito Santo te convence, o Espírito Santo te orienta, e o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo, ele te leva à oração, o Espírito Santo te leva à adoração, o Espírito Santo te leva ou te conecta com Deus, porque ele mora em você, ele habita em você, ele é uma pessoa, ele é Deus, e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai, meu paizinho, meu querido Pai. E Paulo conclui, assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E olha só, interessante, o contraste que Paulo faz aqui, né, entre filho e escravo, e servo. Olha só, 4 coisas nós iremos destacar aqui. Primeira, um escravo conserva a sua antiga natureza, enquanto o filho goza da natureza de seu pai. Segundo, um escravo tem um senhor, enquanto o filho tem um pai. Terceiro, um escravo obedece à lei,
por medo, enquanto o filho obedece por amor e liberdade. Quarto e último, a um escravo não é prometida herança, enquanto um filho pode esperar legalmente herdar todas as coisas. Qual é a sua condição? O que você quer? Viver na escravidão ou viver a liberdade em Cristo Jesus? Quem vive na escravidão é escravo. Não tem acesso às bênçãos, não tem acesso ao amor de Deus, não tem acesso ao perdão de Deus porque está escravizado. Então Paulo está apontando para os Gálatas. Vocês querem viver na escravidão? Vocês querem viver sob esses tutores aí, esses pregadores, esses falsos apóstolos que me atacam e atacam o meu evangelho e a minha mensagem? Vocês querem viver escravizados por normas, por regras, de leis que não podem salvar vocês? Ou vocês querem viver na liberdade de Cristo? Vocês querem viver sob a égide de Cristo? Vocês querem viver na nova aliança? E essa mensagem é atemporal. Serve para mim e serve para você. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais que Deus prometeu a Abraão. E o descendente é Cristo, aonde essas promessas se cumprem. E ele distribuiu essas promessas àqueles que creem, que é eu, é você, somos nós, a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Nós somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Logo, não existe judeu, não existe grego, não existe branco, não existe negro, como eu falei aqui, não existe diferenças sociais, nada. Nós somos irmãos de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos uma família, nós somos irmãos, irmãos que têm o mesmo Pai. Mesmo você sendo de país diferente, língua diferente, cultura diferente, mas nós somos irmãos. Nós somos igreja, somos um rebanho universal de Deus, cujo cabeça é Cristo Jesus. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui o seu like, faça aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas exposições.